Tua palavra trouxe salvação, o discernimento. Graças e paz, irmãos. Antes de começar aqui a reflexão de hoje, eu queria primeiro agradecer a Deus por Ele ter permitido eu estar aqui hoje, passando a palavra aos irmãos, certo? Também agradecer ao pastor também por ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Começando o nosso tema, que já que estamos no mês da juventude, certo? O tema é jovem novo, eleito, vigilante e perseverante. Nós vamos estar discorrendo desses 4 pontos aqui hoje, certo? Vamos começar com jovem novo. É meio redundante isso, certo? Porque o jovem já não é novo? Pois é, né? Mas vocês vão entender aqui o que eu quero dizer com jovem novo. Jovem novo com vida restaurada perante Deus. Quero que os irmãos possam abrir em Lucas 5, versículos 33 ao 39. Eu vou estar aqui na versão NVI, mas os irmãos podem acompanhar com a versão diferente também. Esperar os irmãos abrirem aí no livro de Lucas, capítulo 5, 33 a 39. Nós vamos estar lendo também em uma só voz, aqui no telão mesmo, mas eu quero que vocês mantenham a Bíblia de vocês abertas. Certo? Vamos começar aqui então. Eles disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola: quem tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha, se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo na nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém, amém. Agora, antes de eu chegar aqui no ponto, que é a questão desse significado do novo, certo? Junto à palavra jovem, vamos só ver o contexto do capítulo 5 de Lucas. Basicamente, no início logo de Lucas, capítulo 5, vai mostrar Jesus chamando os seus futuros discípulos, no caso, Tiago, João e Simão, que eram pescadores, e depois vieram a ser pescadores de homens, por meio de um milagre que eles conseguiram apanhar muitos peixes. Depois, mais adiante no texto, nós vemos que Jesus cura um leproso, e logo após, um paralítico. E depois, ele chama Levi, no caso, um coletor de impostos, um publicano, que estava sentado na coletoria. Aqui no versículo, 27 ao 32. Mas pode manter, Bernardo, aí mesmo no 33 mesmo. Pode manter. Pronto. Acontece que gostaria só de, como posso dizer, refletir um pouco essa parte com vocês. Primeiro, ele chama Tiago, João e Simão, que eram pescadores. Depois ele chama Levi, que era coletor de impostos. O coletor de impostos naquela época não era de forma nenhuma bem vista pelos judeus, pelas pessoas daquela época. Eram o pessoal rejeitado daquela época, certo? E nós podemos perceber que Jesus ele não faz acepção de pessoas quando ele chama elas. Ele nos chama independente do que nós fizemos anteriormente, mas ele vai nos transformar, certo? Então, perceba que
Tiago, João e Simão eram pescadores e Levi era um publicano. Então ele não faz acepção de pessoas. Repetir de novo, Jesus não faz acepção de pessoas. Independente de quem nós somos ou de quem nós éramos, Jesus ele nos escolheu para fazer sua boa obra. Então, a partir do versículo 29, Levi ele oferece um grande banquete a Jesus. Estavam presentes lá jantando com eles publicanos e outras pessoas consideradas pecadoras, e também estavam lá os fariseus. Eles se achavam basicamente os santos, como se eles estivessem isentos de pecar, como se a natureza pecaminosa não estivesse neles. Bom, aqui no versículo, deixa eu dar uma olhada aqui, isso. A partir do versículo 30 e 31, eles começam a discutir do 30 ao 32, os fariseus começam a criticar os discípulos e a Jesus por eles estarem comendo com pecadores. Mas aí Jesus responde, do 31 e 32, Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pois é, Jesus ele veio nos chamar porque todos nós pecamos e fomos destruídos na glória de Deus. Isso dá lá em Romanos. Não vou lembrar agora da referência, mas enfim, né? Jesus ele nos chamou quando éramos ainda pecadores para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós pecamos. Nós cada dia estamos nos transformando, estamos melhorando a cada dia para andarmos com Jesus. Então, os fariseus criticam novamente os discípulos acerca do jejum. Aqui logo no versículo 33 e 34 e 35. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, vamos continuar aqui, certo? Os fariseus, eles criticam novamente a Jesus e os discípulos a questão de jejuarem. Eles falam basicamente aqui no versículo 33. E eles lhes disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Aí no versículo 34 e 35, Jesus responde assim. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. O jejum naquela época realizado pelos fariseus era basicamente o seguinte: eles ficavam com um semblante triste e eles mostravam aos outros que estavam jejuando. Vamos ler agora sim, Bernardo pode colocar Mateus 6, 16 a 18. Vamos abrir lá as nossas Bíblias em Mateus 6, 16 a 18, só para termos uma noção de como os fariseus jejuavam naquela época. Vamos ler todos em uma só voz, novamente, Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Amém. Vemos aqui o ato dos hipócritas, que no caso eram os fariseus, que eles ficavam com a aparência triste e mostravam aos outros que eles estavam jejuando. Mas Jesus nos ensina que nós devemos arrumar nosso cabelo, lavar nosso rosto e mostrar que nós não estamos, e mostrar aos outros que nós estamos bem, certo? Não é questão de, não posso dizer, não fazermos o jejum. Nós fazemos sim, mas em secreto, com o objetivo de não mostrar aos outros, não nos exibir na frente dos outros. Jesus ele bate muito na tecla dos fariseus, a questão de orar na frente das pessoas como se eles fossem totalmente santos, como se eles fossem os escolhidos de Deus, certo? Então Jesus bate muito na tecla na questão do orgulho deles, certo? Então aqui, voltando para Lucas
É 5, 33 a 39. Só para voltarmos aqui. Jesus ele fala que quando os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles, no caso aqui, perdão, no versículo 34, Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Então, Jesus ele nos ensina que nós devemos estar felizes na presença dele. Não significa que nós não vamos jejuar. Claro, o jejum nos aproxima muito de Deus, inclusive é muito bom nós fazermos, porque isso não vai nos aproximar de Deus. Mas ele nos ensina a nós ficarmos alegres, felizes na presença dele. Certo? Então aqui vamos partir para a parábola, que é o ponto que eu queria chegar. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Jesus ele nos ensina, nessa parábola, nós não devemos estar com um pé no mundo e um pé na igreja. Não devemos estar em cima do muro, certo? Porque, reparem que aqui logo no versículo 36, ele fala da questão do remendo de roupa nova ser costurado numa roupa velha. O que ele está querendo dizer com isso? Que a palavra de Deus não deve se amoldar à nossa conduta de pessoa do mundo. Nós que devemos nos amoldar à palavra de Deus. E por que aqui ele diz que a roupa nova se estragará? Ele quer dizer que a roupa nova se estragará pelo motivo de quando nós estivermos dando nosso testemunho cristão para as pessoas do mundo, nós vamos ver que se nós praticarmos as mesmas coisas que o mundo pratica, as pessoas de lá vão olhar para nós e dizer: esse não era o crente que ia toda vez para a igreja, que ia todo domingo para a igreja? Não era esse o chamado crente, o famoso santinho? Então, né? Isso acaba estragando a palavra de Deus, porque as pessoas do mundo vão começar a ver: não vale a pena ser cristão. Então nós temos que perceber isso, nós temos que buscar mais a Deus em primeiro lugar e olhar nosso testemunho cristão. O que nós estamos fazendo? Será que o nosso testemunho cristão está sendo válido? Tem valor? Certo? Então vamos olhar aqui também a questão do vinho novo que vai se arrebentar em vasilha de couro velha. A vasilha de couro velha não está apta o suficiente para poder receber o vinho novo. Assim como nós, pessoas antes do mundo, não conseguimos de forma nenhuma receber a palavra de Deus ainda como pessoa do mundo. Nós temos que mudar de atitude primeiro, temos que tomar essa iniciativa para assim estarmos aptos à palavra de Deus, certo? Em João 3, 5 a 7, esse texto também quero ler com vocês. João 3, 5 a 7. Deixa eu ver. Esse texto aqui é muito importante também para entendermos isso. Sim, vamos ler todos juntos, sim. Deus Jesus, digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém. Então vemos aqui que Jesus ele fala para nós nascermos de novo. É essa a questão de nós estarmos aptos a receber a palavra de Deus. Nós devemos tomar essa iniciativa de mudar nossas atitudes e assim recebermos a palavra de Deus, certo? Agora, nossa vida como cristãos é uma vida de transformação, não é uma vida constante, como Thalita tinha falado uma vez. Não é uma vida constante, né? É uma vida em constante crescimento, isso sim. Percebam aqui que em Joel 2, 12 a 17, eu vou estar lendo agora esse texto, em Joel
Deixa eu ver. Joel 2, 12 a 17. Pode deixar que eu vou estar lendo esse texto agora. Certo? Nossa vida como cristãos em constante crescimento depende de nós uma vida de arrependimento. E é isso que esses versículos vão estar dizendo aqui agora. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam um povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados. Devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Deus, Ele nos chama ao arrependimento, e é o arrependimento que vai nos fazer crescer espiritualmente como cristãos, certo? Então, só queria deixar claro aqui também, ressaltar que nossa vida como cristãos, nosso testemunho como cristãos vai depender de nós também, nosso crescimento espiritual vai depender de nós termos uma relação organizada entre nós aqui, irmãos, e também as pessoas lá do mundo, certo? Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, temos que amar o próximo como a nós mesmos, temos que perdoar, pedir perdão. Interessante que o perdão é uma humilhação da pessoa, certo? Porque quando nós pedimos tanto perdão a Deus, tanto perdão ao nosso irmão que nós machucamos, nós simplesmente estamos nos humilhando perante Ele, pedindo perdão, me perdoa, irmão, por ter feito aquilo, isso, me perdoa por ter dito isso e aquilo. É uma decisão difícil de nós humanos, porque nós humanos, simplesmente queremos estar certos em tudo. Mesmo nós estando certos em uma discussão, nós magoamos o nosso irmão, nós temos que ir lá e pedir perdão, porque é isso que Jesus nos ordena. Não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é 490 vezes. Não vai sair com uma lista contando quantas vezes você perdoou o seu irmão, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Eu quero que os irmãos agora abram em 1 João 2,14, que vamos partir para o nosso segundo tema, certo? Já deixe sua Bíblia aberta também aí em 1 João 2,14. Eu só queria também ler apenas poucos versículos com vocês sobre essa questão da nossa vida organizada, antes de realmente partir para o segundo tema, certo? Eu vou estar lendo aqui para os irmãos o 1 João, antes da gente ler o 14, certo? Capítulo 2, versículo 11. Estejam atentos aí. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Agora, 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, só para terminarmos mesmo definitivamente essa parte, capítulo 3, 14 e 18, na mesma carta. Capítulo 3, 14 a 18. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade,
não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Aqui, essa carta de 1 João está reforçando para a gente não amar os nossos irmãos apenas de palavra, mas de verdade, com ações, certo? E a maior ação de amor, a maior atitude de amor foi de Jesus na cruz por nós. Amém. Agora, o segundo tema, jovem eleito para servir e para realizar a boa obra de Deus. Vamos ler aqui agora 1 João 2,14. Todos juntos em uma só voz. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu lhe escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Amém. Vamos estar vendo aqui a questão do jovem eleito para realizar a boa obra de Deus. Esta carta de João expõe e rebate os erros doutrinários dos falsos mestres, ou seja, a questão da carta de 1 João, dos falsos mestres, e incentiva seus filhos na fé a manter uma vida de santa comunhão com Deus. E a manifestação da comunhão com Ele se faz presente na carta, no capítulo 2, verso 3 ao 28. E vai ser no versículo 14, inclusive pode manter aí mesmo, Bernardo, o versículo 14, certo? Que João vai estar encorajando seus filhos na fé. Ele escreveu aos pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, e aos jovens, porque vocês são fortes, e vocês, a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Se eu não me engano, acho que foi na pregação do irmão Rogério, há um tempo atrás, que ele havia falado da questão que o jovem é um alvo do maligno, certo? E realmente, porque os jovens, eles são fortes, eles têm mais energia. Então, eles são perfeitos para realizar a boa obra de Deus. E a gente percebe realmente, no nosso mundo hoje em que vivemos, os jovens estão se corrompendo cada vez mais com o pecado. E isso não é nada bom de se ver. Nós temos que fazer alguma coisa, certo? Nós temos que realmente fazer alguma coisa, nós temos que orar a Deus para que os nossos jovens, eles possam se voltar para Deus, certo? Então agora, vamos como posso dizer aqui, assim, a mensagem transmitida a esse texto não é exclusiva para os jovens, mas também, com toda certeza, para toda a igreja, certo? Mesmo aqueles idosos, mesmo as crianças, os adultos, nós jovens, todos nós temos essa missão, que é a missão que Jesus nos deu, e está lá escrito em Mateus 28, 16 a 20, e também em vários outros textos na Bíblia. Foi essa missão que Deus nos deu, e esse texto também quero ler com vocês. Mateus 28, 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Vamos estar também lendo em uma só voz. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Agora só uma pausa para eu poder beber água, tá? Eu não sou de ferro não, tá? Ninguém é de ferro. Então, aqui vemos que Jesus ele nos deu essa missão, que é, aqui no título, como está aqui do 16 ao 20, a grande comissão. Eu só vou ler aqui para vocês, certo? 1 Pedro, capítulo 2, 9.
Pedro, um segundo, aqui. 1 Pedro 2, 9. Vou estar lendo aqui para vocês. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos escolhidos, nós jovens somos eleitos por Deus para pregar o Evangelho. Também as crianças foram escolhidas para pregar o Evangelho. Os adultos também foram escolhidos para pregar o Evangelho. Os idosos também foram escolhidos para pregar o Evangelho. Todos nós fomos. E para comprovar isso, eu quero só ir lá com vocês em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Para termos essa noção de que nós também fomos chamados para essa missão. E não somente os discípulos. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis aqui, envia-me. Vamos ler novamente aqui, agora todos em uma só voz. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Essa deve ser nossa atitude, como de Isaías, nos voluntariar para poder pregar o Evangelho. Nós temos que dizer: aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me, me escolhe para poder fazer a tua boa obra. Muitas vezes nós temos vergonha de pregar o Evangelho. Nós vamos estar conversando sobre isso mais um pouco na frente, mas nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, certo? Agora, só queria fazer uma coisa com vocês para poder comprovar que essa missão de Jesus para nós é realmente para todos nós, sem exceção. Aqui no título do capítulo em inglês é Isaiah's Commission, que significa a comissão de Isaías. E lá no capítulo 28 de Mateus, deixa eu abrir aqui de novo, capítulo 28 de Mateus diz o seguinte, o título dessa parte que Jesus simplesmente fala da missão aos discípulos. O título é The Great Commission, que quer dizer a grande comissão. Ou seja, a missão que era passada que para os profetas, que eram os porta-vozes de Deus naquela época, que os verdadeiros profetas, aliás, eram chamados e escolhidos por Deus, assim como também nós fomos. Antigamente essa tarefa restrita aos profetas, chamando ao arrependimento ao povo. Essa missão também foi transferida para nós. Então, a grande comissão para todos nós, essa missão foi passada para todos nós, sem exceção, certo? Então, nós devemos também ter em mente algumas coisas. Conhecimento de que o Senhor vai estar com cada um de nós até o fim dos tempos, está lá em Mateus 28, 19, 20. Não vou estar lendo esses textos aqui muito com vocês, só alguns em específico, só para não alongar muito. Mas, enfim, o conhecimento, nós devemos ter esse conhecimento de que Jesus está com a gente até o fim dos tempos. Por quê? Jesus, ele é Deus. Automaticamente ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é transcendente, ele é compassivo, ele é amoroso, misericordioso e um monte de qualidades. Então, por que nós devemos ter medo? Ter medo de ir lá e pregar o Evangelho a uma pessoa, se ele vai estar com a gente até o fim dos tempos. Ele prometeu isso, e isso é verdade. Muitas vezes nós achamos que ele nos abandonou, mas é nós que abandonamos ele, certo? O segundo, conhecimento de que todos, sem exceção, devem ouvir as boas novas. Está lá em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 16, Lucas 24, 45 a 49, João 20, 21 e Atos 1, 8. Conhecimento de todas as pessoas, sem exceção, devem ouvir as boas novas. Prestem atenção nisso. Lembra do que eu falei no primeiro tema, que Jesus não faz acepção de pessoas. Assim também nós devemos ser ao pregar o Evangelho. Não fazer acepção de pessoas, de ninguém. Do pobre ao rico, do
menos experiente ao mais experiente. Nós temos que pregar o Evangelho. E nós temos que reconhecer que também nós éramos nada, mas Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Independente de quem nós éramos, de quem nós somos, Jesus nos ama mesmo assim. E Ele nos escolheu para pregar a tua boa obra. Certo? Terceiro, prazer e não vergonha de anunciar o Evangelho. Está lá em Romanos 1, 16 e 17. Também não vou estar lendo este tudo com vocês, mas se vocês quiserem olhar na sua Bíblia, podem olhar também. Mas aqui diz simplesmente que, na carta aos Romanos, Paulo não se envergonha do Evangelho, porque é o poder da salvação, né, certo? De Cristo, daquele que crê. Então, Jesus nos ensina, e Paulo também nos ensina, a não nos envergonharmos do Evangelho. Jesus ele também diz que se nós nos envergonharmos dele na frente dos homens, ele também vai nos envergonhar na frente do Pai, certo? Isso é a mais pura verdade. Quarto, fazer isso por amor. Está lá em 1 Coríntios 13, todo, também não vou estar lendo, mas se nós não pregarmos o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, bom, nós simplesmente, se não fazermos isso com amor, não vai valer nada a pregação do Evangelho. Então, por último aqui nessa parte, não deixar para evangelizar depois. Está lá em 2 Timóteo 4:2, o famoso versículo do pregai em tempo e fora de tempo, certo? Então nós não podemos deixar para depois, porque se deixarmos para depois pode ser muito tarde. Nós temos que orar por aquela pessoa pelo menos, falar um versículo da Bíblia para poder consolar a pessoa que está passando por dificuldades. Não deixar isso para depois, porque pode ser muito tarde. Agora, para o terceiro tema, estamos quase terminando, não se preocupem, tá? O mal está tomando todo o tempo de vocês, mas vamos continuar aqui com o jovem vigilante por meio da oração e com a armadura de Deus, certo? A base bíblica para este tema se encontra lá em Lucas, também em Lucas capítulo 22, 39 a 45. 22, 39 a 45, certo? Vamos todos ler novamente em uma só voz. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como de gota de sangue e caiu no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Amém. Bom, nós vemos aqui algo muito interessante, só queria voltar um pouco antes com vocês aqui, falando o contexto do capítulo 22 de Lucas, rapidinho aqui, que logo no começo do capítulo mostra que Judas já estava, como posso dizer, concordando em trair Jesus, que é a conspiração, certo? Aqui logo no início do capítulo 22, depois acontece uma coisa bem interessante, uma demonstração do poder de Jesus, que ele mostra o futuro, como posso dizer assim. Aqui no versos 7 em diante, vai mostrar que finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa:
O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. A gente vê aqui a demonstração do poder de Jesus, que mostra o futuro, como posso dizer assim. Os discípulos simplesmente perguntaram: onde é que nós preparamos a Páscoa? Certo? E aí Jesus ele diz assim: vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água, vocês vão perguntar a ele em meu nome, dizendo onde devo preparar a Páscoa. Nós vamos celebrar. E aí o homem mostrou aos discípulos onde iria ocorrer a Páscoa. Então, depois da ceia, acontece que Jesus vai ao Monte das Oliveiras com os seus discípulos. E perceba que logo no versículo 39, ele diz assim: como de costume, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Como de costume. Estávamos vendo hoje aqui na lição da EBD, lá na classe dos jovens, que nós devemos orar continuamente, tanto que é o que vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente, certo? Então, só queria também deixar aqui uma frase, uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer assim: não estou falando que a oração é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. A oração une a fraqueza humana à onipotência divina, une o altar da terra ao trono do céu. Quando Deus realiza uma grande obra na terra, Ele o faz em resposta às orações do seu povo. Devemos orar porque Deus nos ordenou a orar. É pela oração que a igreja é revestida com poder, que recebe a unção e a virtude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Recebe a unção e a virtude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Não há cristianismo sem oração. A igreja nasceu no ventre da oração. E uma igreja firme e fiel é uma igreja que ora. Voltando aqui, Jesus nos ensina que orar é muito importante. Certo? Que orar é simplesmente nós nos rendermos a Deus de todo o coração. Enfim, voltando. Nós nos rendemos a Deus de todo o coração e colocamos nossas petições perante Ele. A vigilância através da oração é muito importante, porque assim vai nos fortalecer para resistir às tentações, às provações, às lutas da vida, para que não caiamos. Muitas vezes nós vamos tropeçar, mas Deus vai erguer sua mão para nos levantar. Vamos falar agora da armadura de Deus, certo? Começando lá, não vou estar lendo, para não estar falando demais, né? Enfim, está lá em Efésios, capítulo 6 de Efésios, versículos 12 a 20, que é o nosso tema aqui, ó, inabaláveis, Efésios, ó, cadê? Aqui, ó. Pois é, né? O tema do nosso congresso, que é inabaláveis. Lá em capítulo 6 de Efésios, versículo 12 a 20, vai estar mostrando toda a armadura de Deus. Primeiro, o cinto da verdade. Eu andei pesquisando também como usar essas peças. Eu estou lendo aqui para vocês, mostrando aqui para vocês. O cinto da verdade. Essa verdade é Jesus, e é nele que devemos nos firmar. E como usar? Estude a Bíblia e creia na sua verdade. O cinto, ele segura toda a nossa vestimenta, certo? Boa parte dela, certo? E também o cinto da verdade, ele vai unir toda a nossa armadura. Essa é a verdade em que nós devemos firmar, que é Jesus Cristo. Então, a couraça da justiça, lá no versículo 14 também, junto com o cinto da verdade, vai nos fazer odiar a injustiça e amar a justiça, e seguir o seu caminho, protegendo o nosso coração da injustiça. Como usar? Se arrependa de seus pecados e creia que Jesus lhe salvou. Procure fazer o que é certo. A couraça da justiça vai estar Paulo vai estar nos ensinando que a couraça da justiça, vai estar demonstrando que nós temos uma vida dedicada a Deus. Finalmente, nós temos os calçados da prontidão do Evangelho. Este também é importante e remete também ao tema anterior. Nós devemos estar preparados para propagar o Evangelho e não seguir o caminho mau.
Está lá no versículo 15. E como usar? Evite a maldade e a violência. Procure promover a paz em todas as situações. Nós devemos seguir o caminho de Cristo. Também estar prontos para pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho vai estar nos ajudando a nos desviar do caminho mau e seguir o caminho reto, que é o do Senhor Jesus, certo? Então, o escudo da fé, ele nos protege de tudo que vem do inimigo para nos derrubar. Lá no versículo 16 de Efésios 6, como usar. Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a fé. Com quem você vai tirar as suas dúvidas? Com um pastor da igreja. Você vai estar tirando as dúvidas. Ore, certo? E Deus vai estar te dando direcionamento para essas dúvidas serem tiradas de você, certo? O escudo da fé vai estar te ajudando nisso. Você vai estar preparado para receber as dúvidas, as tentações, as lutas da vida, as setas do inimigo, as setas inflamadas do inimigo, e elas vão cair no seu escudo e você não vai ser danificado, certo? E finalmente, o capacete da salvação, ainda falta um, certo? O capacete da salvação, esta peça protege a nossa mente, não permitindo que o inimigo plante coisas ruins lá. Como usar? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus, rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. Mente vazia é lugar para o inimigo trabalhar. E eu sei como é isso, porque realmente é difícil. Mente vazia é o lugar para o inimigo trabalhar, certo? Perceba que você deve se ocupar com as coisas de Deus. A sua mente vai estar mais ocupada com as coisas de Deus para lá o inimigo não começar a trabalhar, certo? Você tem que ter os pensamentos certos, certo, na sua mente. Continuando, que você, eu, todos nós precisamos vigiar e buscar nos revestir de toda a armadura de Deus. Não era isso que o pastor Watson estava falando na pregação passada? Nós devemos revestir de toda a armadura de Deus. Não pode faltar uma, porque isso nós vamos estar... sim, a espada também. A espada também. Nós devemos estar usando toda a armadura de Deus e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E lá em Hebreus 4, 12, 13, vai estar falando que que a palavra de Deus é como mais afiada que uma espada de 2 gumes, né? Que é muito poderosa, que rasga, atravessa tudo até o íntimo do homem. A espada normal, quando fere o homem, pode até acabar com o seu corpo físico, mas não com o seu espiritual. E a palavra de Deus é fera nisso, certo? Quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, penetra no nosso coração, que rapaz, o negócio mexe no nosso espírito mesmo e nos chama ao arrependimento, certo? Vamos para o último tema agora dessa manhã, que é jovem perseverante, que permanece inabalável com a armadura de Deus e em meio às dificuldades, certo? Esse tema se baseia lá no texto de Jó, capítulo 1, 21 e 22, e Jó, capítulo 2, 9 e 10. Nós vamos estar lendo primeiro Jó 1, 21 e 22. Um segundo. Pronto. Jó 1, 21 e 22. Vamos estar também lendo esses dois textos em uma só voz, certo? E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Agora o 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como insensato. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Amém. Vemos um exemplo muito marcante de cristão, foi Jó, certo? O contexto da história de Jó é basicamente o seguinte: ele era um homem muito rico. Não fala da questão da riqueza dele, se ele tem muita prata, muito ouro, mas sim de muitos rebanhos. Ele também tinha filhos e filhas. E ele, principalmente, a maior riqueza dele, perceba que é aqui logo no versículo 1
do capítulo 1, na terra de Uso de um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. A maior riqueza dele era Deus. A maior riqueza deve ser também a nossa maior riqueza, certo? O Deus em primeiro lugar da nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas Ele é a maior riqueza que podemos ter. Mesmo que o homem pense o contrário, nós cristãos sabemos que Ele é a nossa fortaleza segura, é onde está o nosso tesouro. Onde está o seu coração, lá está o seu tesouro. Nosso coração deve estar em Deus, certo? Então, vamos aqui, só para perceber, vemos aqui então logo que Jó, ele era rico, tinha filhos e filhas, era temente a Deus principalmente. Então, certo dia, os anjos foram apresentar-se ao Senhor, aqui logo na primeira provação de Jó, do versículo 6 em diante, mostra que os anjos foram apresentar-se ao Senhor e Satanás foi com eles também. E aí o Senhor pergunta, de onde você veio? Aí vem aqui e ele responde, de perambular pela terra e andar por ela. Aí Deus vai lá e diz no versículo 8, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí o diabo ele simplesmente lança um seguinte desafio para Deus. Ele diz assim logo no versículo 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Nós vemos o seguinte, que Satanás ele lança o desafio a Deus. Fere a Jó e vamos ver se ele continua íntegro ao Senhor. Vamos ver se ele continua seguindo o teu caminho apesar disso. Aí Deus deixa tudo nas mãos de Satanás para poder tirar tudo dele, mas apenas não tocar na vida dele. Nós vamos estar vendo isso mais adiante, certo? No capítulo 2. Mas enfim, a questão é que Jó, ele primeiro perde os animais, chegam os mensageiros um após o outro, e aí simplesmente Jó perde os animais e então perde os seus filhos e suas filhas. Foi um baque muito grande na vida dele. Realmente, acho que perder os animais talvez nem era um grande baque na vida dele, mas perder os seus filhos e suas filhas é realmente muito grande, certo? Vamos ver então aqui no versículo 20, que ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se em rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Então isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Nós vemos que Jó, ele mesmo perdendo tudo, filhos e filhas, e nós vamos ver adiante no capítulo 2, ele vai ser prejudicada a saúde dele, mesmo perdendo os rebanhos dele também, ele não culpou Deus de coisa alguma. Ele simplesmente glorificou a Deus. Agora no capítulo 2, ocorre a mesma coisa da primeira provação de Jó, mas dessa vez é prejudicada a saúde dele. E a esposa de Jó confronta ele, simplesmente abandonando seu Deus e morra. E o que Jó responde? Você fala como uma insensata. Aqui no versículo 10, ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Que possamos ser mais parecidos com Jó, certo? E também alguém que podemos ser parecidos também, que podemos nos aproximar e clamar como exemplo, é o próprio Jesus, que mesmo das provações que passou, ele manteve firme na fé. Mas um exemplo que só devemos tirar o início de sua vida, somente para as nossas vidas podemos apenas tirar o início, que é Demas. Ele foi um cooperador de Paulo lá na igreja primitiva, certo? E ele simplesmente deixou Paulo na sua segunda prisão.
Lá em 2 Timóteo 4, 9 e 10, você está vendo, não vou estar lendo só para não me alongar muito, mas Demas ele simplesmente deixa Paulo no momento mais difícil dele. Eu estava vendo hoje a pregação de Hernandes Dias Lopes novamente, e ele disse o seguinte, que Paulo devia estar pensando quando ele chegou lá na audiência, né? Porque essa é a segunda vez que ele foi preso justamente pelos romanos, certo? E então, era basicamente, Paulo estava no corredor da morte. Imagine ele na audiência, ele esperando simplesmente alguém entrar por aquela porta, um crente para poder defender ele. Não veio nenhum, todo mundo deixou, até mesmo Timóteo, para quem estava escrevendo, ele estava envergonhado de Paulo, né, considerando ele como um pai. Mas nós sabemos que Deus ele não deixou Paulo e Deus também não vai nos deixar, certo? Nós devemos, então, que possamos estar nos renovando a cada dia, saber que o que devemos fazer aqui na terra como servos de Deus, ser vigilantes para não cairmos em tentação e perseverar na fé em Jesus Cristo, pois Ele é o único em quem devemos confiar, louvar e agradecer. Eu termino essa reflexão com uma pergunta: o que você precisa melhorar na sua vida? Você precisa ser vigilante? Você precisa propagar a mensagem de Deus? Você precisa revestir qual parte do seu corpo com a armadura de Deus? Você precisa colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, obter a espada do Espírito? Qual deles? Essa é a pergunta de Jesus para nós, certo? Amém. Termino aqui a reflexão de manhã. Nós louvamos a Deus pela vida de Eliseu, por essa mensagem tão preciosa, e nós vamos agradecer a Deus mais uma vez pela vida dele, né? E a cada dia, né, novos talentos têm sido revelados diante da presença do Senhor, e isso é mais importante. Peço aos irmãos a se colocarem em pé, estaremos orando a Ele, encerrando este momento de culto. E em casa, lembre de estar também orando em favor do nosso pastor. Já oramos hoje pela manhã, ele está em uma conferência, e nós devemos orar, pedindo a Deus para que o Senhor use e que o Senhor continue abençoando Eliseu e sua família. Graças nós te damos, meu Deus, por tão ricas palavras destrinchadas aqui pela vida do nosso irmão Eliseu, Pai. Apesar de ser um adolescente, tem se colocado diante do Senhor e tem sido um testemunho vivo na escola, por onde passa. Cremos que no seu lar, o Senhor abençoe essa família, Pai, e que ele seja esse vaso e que esteja sempre disposto a fazer a vontade do Senhor. Livre esse jovem de todo o mal, tanto ele como todos os demais jovens que têm assim congregado, ouvido a tua palavra. Abençoe as pessoas que estarão e já têm sido assim canais para abençoar a vida deles, ensinando, cultuando. Fica conosco também, Senhor, nesse restante de dia, e guarda as nossas vidas, e tudo seja feito para a honra e glória e louvor do teu nome. Mais uma vez te pedimos a graça do Senhor sobre a vida do nosso pastor, e aos amados visitantes nesta manhã, que o Senhor abençoe suas vidas, livra de todo o mal, e faça com que cada um compreenda mais e mais a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assim nós estamos encerrando esse momento de culto.